com o Matheus Bueno. Vamos falar com um dos nossos convidados, já é frequent flyer, né? Já é um convidado fixo quase aqui na BMC. Muito boa tarde, Matheus. Sócio da Bueno Castro Tax Lawyers, um escritório de advocacia aqui de São Paulo, especializado em direito tributário. Muito bem-vindo, Matheus, ao Closing aqui da BMC. Obrigado, Carlos. Um prazer estar aqui com você, com a audiência de novo. Matheus, vamos lá então, vamos falar um pouco de tributação, dessa novidade que o governo decidiu nós presenciar bem no Dia do Trabalhador, no calar da noite, soltaram uma MP que decidiu tributar aquilo que não era tributado antes, ou seja, criaram uma nova carga tributária, dessa vez sobre investimentos de brasileiros no exterior, né? Pelo que a gente sabe, pelas informações que foram divulgadas pelo governo federal, a primeira pergunta que te faço é: quanto isso vai pesar no bolso do investidor pessoa física que tem ativos lá fora? E a segunda pergunta que te faço é: o governo pode fazer isso? Não valeria aquele velho ditado no taxation without representation, ou seja, os impostos devem ser decididos pelo Congresso Nacional e não via medida provisória? Boas perguntas, Carlos. Bom, respondendo a última, para começo de conversa, né? É verdade, é o Congresso quem, no final do dia, no nosso regime, representando a população, aprova o aumento de impostos. São poucas exceções da nossa legislação que permitem fazer algo via decreto, mas a medida provisória ela tem uma presunção, né, de um tema ser com urgência. Então, o que acontece agora, o Congresso tem 120 dias, 60 dias prorrogados por mais 60, para aprovar. De qualquer forma, como é uma alteração no imposto de renda, existe o princípio da anualidade, então ele só pode começar a valer a partir do ano que vem. E a medida provisória aí, pelo menos, ela assume isso. Então, o que o governo fez foi, via medida provisória, ele dá um pouco mais de importância para o tema do que num mero projeto de lei, porque essa medida provisória está atualizando a tabela do imposto de renda e colocando a tributação. Então, a gente vai ter, no final dos 120 dias, começa a travar a pauta do Congresso, e aí existe, de fato, uma necessidade que o Congresso aprecie a conversão ou não lei. Então, no final do dia, os nossos representantes vão ter que votar o tema. E com relação à tributação, vai ficar, via de regra, um pouco mais salgado. O governo, na exposição de motivos da medida provisória, ele informa que tem mais ou menos 13 bilhões de estimativa de arrecadação para os próximos 3 anos, né? Isso pode parecer um número ainda modesto, né, perto do tudo que a gente imagina que haja de resultados no exterior, investimentos, mas é que a medida provisória, numa boa parte dela, ela também afirma, e nessa parte ela está correta, que a tributação só vai existir dos lucros apurados no exterior de 2024 em diante. Então, as pessoas físicas, a gente já vai logo detalhar, né, quais são as mudanças, aquelas que têm as chamadas offshores, que já tem lucro no exterior, esse lucro, a princípio, fica na regra antiga, ou seja, só vai ser tributado o dia que ele for sacado ou se for pago para a pessoa brasileira como dividendo, né? Ou seja, somente quando o lucro chegar no Brasil, né? Quando o dinheiro chegar no Brasil que vai ser tributado, ou todos os anos quem tem investimentos lá fora aqui receber lucro mesmo numa conta no exterior, né? Quem tem, por exemplo, uma conta numa corretora americana, fico pensando na Charles Schwab, né? Que é a mais famosa por lá, né? Mas que recebe os seus proventos e dividendos em geral lá naquela conta, também vai ter que informar isso para a Receita Federal, ou somente quando o dinheiro volta ao Brasil? Já existem hoje dois regimes, vamos dizer assim, né? Dois cenários grandes. Um é eu, investidor, tenho o dinheiro no exterior direto em meu nome, no meu CPF. Hoje eu já tenho a tributação disso. Então, mesmo que o dinheiro continue no exterior, se ele já está disponível para mim, eu já tenho que declarar aqui no Brasil e declarar e pagar esse imposto. E ele tem 2 tratamentos, esse imposto sobre o rendimento que já está em meu nome próprio. Ou eu vou pagar o carnê-leão, como se fosse a tabela normal, né, a tabela progressiva de até 27,5%, ou eu vou pagar o chamado ganho de capital, que via de regra é 15%. Pode chegar a 22,5%, mas o ganho tem que ser maior. A partir de até 5 milhões de reais de ganho, ou seja, praticamente $1 milhão, eu pago apenas, entre aspas, 15%. E existe também, hoje, uma isenção para os ganhos de pequeno valor. Então, até 35 mil reais de ganho, hoje eu não pago. O que está mudando agora? Esses investimentos que são detidos diretamente por um cidadão, um residente fiscal no Brasil, vão ser tributados não mais a 15%, até 22%, vão ser até 6 mil reais por ano, que é praticamente $1.000, né? Quase nada. Vão ser isentos, vão ter alíquota zero. Depois, entre 6 mil e 50 mil, 15%. E os 22,5%, que era a alíquota máxima só para quando o ganho fosse acima de 30 milhões de reais, agora estão em 50 mil reais.
Então, é uma mudança radical para quem estava acostumado, eventualmente, não ter tributação, uma tributação mais baixa. Isso é uma primeira alteração que tende a pesar. E tem um outro universo todo que são os investimentos que, em vez de estarem em nome do brasileiro em si, estão dentro de uma entidade desse cidadão, que a gente costuma chamar de offshore. E, até hoje, sempre prevaleceu o chamado regime caixa, né? Eu só tributo no Brasil quando essa offshore distribui em favor do sócio os lucros que ela tiver. Então, era uma forma dos residentes, ainda né? Porque não foi aprovada a medida provisória, mas é uma forma de eu manter o meu patrimônio no exterior, de alguma forma protegido da tributação no Brasil. Então, eu posso deixar lá e essa offshore vai ganhando na reaplicação dos rendimentos, né? Sem pagar imposto, só vai pagar o dia que esse dinheiro vier para o Brasil. Mas veja que tem dois mundos. Dinheiro direto no meu investimentos direto no meu CPF. Caiu $1 novo na minha conta, eu já pago imposto no Brasil. Esse imposto vai ficar mais caro agora. E investimento que eu tenho via uma offshore, só o dia que eu trouxesse de volta para o Brasil que eu pagaria, e isso agora vai passar a ser automático na proposta da medida provisória. Todo 31 de dezembro, apuro o lucro da minha offshore e ofereço a tributação naquelas mesmas alíquotas, né? 0, 15 e praticamente tudo 22,5, porque acima de R$50 tende a ser algo muito pequeno, né? Pois é, então, Matheus, várias questões aqui, também muita gente perguntando. Primeiro ponto, a questão das offshores, né? Então, nada muda por enquanto para as offshores naquilo que a gente tem como informação nessa medida provisória, e você acha que, eventualmente, se muita gente fugir para as offshores, né, decidir criar offshores, o governo vai poder mudar também essa legislação desse mesmo jeito, ou seja, com uma canetada, uma medida provisória, uma portaria do Ministério da Economia, e que poderia afetar também as offshores, ou lá tem algum tipo de regra própria mais difícil de ser alterada? O Brasil só pode falar, naturalmente, da tributação daqui. O que ele fala hoje, basicamente, olha, se você tiver uma offshore, tribute no Brasil o dia que o dinheiro voltar, vamos dizer assim, né, quando vier dividendos. Agora vai ser, você tem uma offshore, vão ter dois grupos de offshore. As que vão ser tributadas automaticamente, e quais são elas? Basicamente as que estão nos países chamados paraísos fiscais, né, que tributam com uma alíquota baixa a renda, ou que tem uma chamada renda passiva, que para veículos de investimento é o comum, né? O que é uma renda passiva? É o dinheiro que você deixa sem uma atividade econômica ativa, vamos dizer assim, né? Então, aluguel, rendimentos de juros, royalties, dividendos, tudo isso passa a ser considerado renda passiva. Então, se você tem uma entidade no exterior que está ou num país que seja chamado pelo Brasil de paraíso fiscal, ou ela tenha essa renda passiva, você vai tributar automaticamente. O que o governo, isso tem que ser aprovado na medida provisória, virar uma lei, e o que o governo tem alguma regulamentação que é feita, né, é a lista dos países que são considerados paraíso fiscal. Tem uma lei que diz, né, e a lei diz que quando a renda é tributada a menos de 15%, é assim considerado, e o governo costuma soltar uma lista, né, dos países que configuram assim. Então, tem que ser aprovado de qualquer forma, valeria a partir do ano que vem, e quem já tem uma offshore passa, se a MP for aprovada, passa o ano que vem até a tributação automática, desde que essa offshore se qualifique como de tributação automática, ou seja, paraíso fiscal ou renda passiva. Perfeito. Agora, outra questão também que é muito interessante, tem gente aqui perguntando, sobre bitributação, né? Já existem acordos que prevê a não bitributação, especialmente entre Brasil e Estados Unidos, né? Até porque por lá os juros sobre capital próprio, na verdade não, dividendos, né, e proventos são já tributados, né, na fonte, ou seja, se essa medida provisória for aprovada pelo Congresso Nacional, de fato a gente teria uma bitributação, porque seria tributado já lá nos Estados Unidos a 25%, né, diretamente na fonte, e depois de novo aqui no Brasil. Não seria uma violação do tratado bilateral? O Brasil tem uma rede de mais de 40 ou 60 tratados. Os Estados Unidos a gente não tem um tratado de bitributação, mas vale para ele e para muitos outros países o chamado princípio da reciprocidade, que basicamente fala o seguinte: o Brasil aceita que o brasileiro desconte do imposto de renda brasileiro o imposto de renda que foi pago no exterior, desde que o país no exterior aceite o imposto de renda brasileiro como crédito lá. Então, na situação a medida provisória sendo aprovada, a bitributação vai ser evitada como sempre foi. Olha onde está a empresa ou o investimento, veja se o tratado dispõe algo, o tratado pode dizer só o país da fonte ou o país da residência quem vai tributar, e ainda que não haja um tratado, como é o caso dos Estados Unidos, que eu acho que é talvez o maior destino de investimentos, né, eu vou ter sempre o direito à reciprocidade, ou seja, descontar no imposto de renda brasileiro dos 22,5% ou o que for, o imposto que for pago lá. Isso significa que se na fonte, no país
do investimento nos Estados Unidos eu já for tributado a mais de 22,5%, a princípio eu já não teria a tributação aqui. Mas lembrando que essa medida provisória está focando aonde? Nos investimentos que estão em outros países, né? E acho que as offshores são a grande bola da vez, né? O que mais chama a atenção, o que mais mudou foi a tributação automática das offshores. Porque o regime convencional, eu tendo um investimento direto em meu nome, eu já estava obrigado a fazer a declaração e o pagamento do imposto, e houve até uma melhora, que eu pagava até 27,5, agora eu vou pagar a princípio 22,5. Eu perdi, não tem mais a isenção de 35 mil, mudaram algumas coisas, mas a tributação já existia. Mas, voltando à sua pergunta, a bitributação vai ser resolvida, né, a suposta ou eventual bitributação vai ser resolvida como sempre é, via tratado ou via a chamada reciprocidade. Pois é. Agora, último ponto também queria te perguntar sobre o que esperar como efeito dessa MP, se de fato for aprovada, e repito, se, porque o Congresso, vamos ver o que ele vai decidir, né, se vai mudar alguma coisa, se de fato essa medida provisória vai se tornar uma lei, né? Qual comportamento a gente pode esperar dos investidores brasileiros, especialmente quem tem uma offshore, já que são aquelas que estão no alvo do Ministério da Fazenda? Quem tem uma offshore geralmente tem também a capacidade de gerenciar o seu dinheiro com maior agilidade, tem mais conhecimento das leis do mercado e também tem mais acesso a investimentos alternativos. Você acha que a gente vai ter uma redução de declarações de offshores no exterior, ou seja, menos gente vai dizer para o governo brasileiro: eu tenho uma offshore, então eu preciso pagar imposto? Teremos um abandono das offshores para outros tipos de investimento em países onde essa bitributação não vai, essa tributação maior, né, não vai ocorrer? Qual que você acha que será o comportamento mais comum dos investidores brasileiros que têm patrimônio no exterior? A primeira questão é a chance disso ser aprovado, né? O governo deu com uma mão e tirou com a outra, né? Ele atualizou a tabela do imposto de renda, que era uma promessa de campanha e continua sendo uma promessa de continuar atualizando nos próximos anos, e a tributação veio para compensar a perda de arrecadação que vem da atualização. Mas ela precisa ser aprovada. Essa é a terceira vez, pelo menos nos últimos anos, que tentam se fazer esse tipo de tributação, a tributação automática das offshores. Se ela passar, o que a gente pode esperar é que os investimentos vão perder um pouco de eficiência, né? Mas acho que os investidores que colocam recursos fora do país não estão só buscando necessariamente um rendimento acima porque a offshore permite, por exemplo, diferimento. Estão buscando um investimento em moeda forte e se livrar do risco ou diversificar um pouco, ficar um pouco fora do risco Brasil. Então, duvido que vai haver uma grande redução da demanda por isso, né? E o que a gente espera, e o governo está tentando também arrecadar com isso, ele está deixando nessa mesma medida provisória, entre outras coisas, que quem já tem offshore possa fazer a atualização do valor dessa offshore e pagando imposto com um certo desconto. Então, ele permite que isso aconteça uma vez agora em 2022 e pagando no final do ano. Então, você vai pagar 10% se você quiser atualizar e para quem tem offshore pode até acontecer de novo o valor de mercado de 2023. Então, o governo sabe que dificilmente vai deixar de ser atrativo o investimento no exterior, está tributando, não é uma tributação também que, sendo bem sincero, é muito fora do que a gente vê já ocorrendo no Brasil, né? As alíquotas não são muito maiores e tem, combinando muito com o discurso do governo, né, um quê de justiça social, né? Eu estou privilegiando uma grande parte da população na correção da tabela do imposto de renda e tributando, em contrapartida, uma pequena parte da população que aqui tem ativo no exterior. Mas acho que essa pequena parte vai continuar interessada em investir no exterior, porque embora com alguma ineficiência, um pouco mais de custo, né, se for aprovada a medida provisória, continua sendo um investimento no mercado, em produtos e em oportunidades que a gente talvez não tenha aqui no Brasil, né? Ultimíssima pergunta telegráfica, porque aqui nosso tempo está correndo e o tempo, infelizmente, é tirano. Vamos supor que um brasileiro trabalhou uma época no exterior, comprou um imóvel no exterior, sem falar de ações ou de ativos não mobiliários, né? Vamos falar de ativos mobiliários, por exemplo, ativos de imóveis, no caso, né? No exterior. Como é que funciona a tributação desse ativo? É um imposto patrimonial também ou imposto apenas sobre a renda que aquele imóvel, um aluguel, por exemplo, aquele imóvel vai gerar? E ponto número 2, também telegráfico, se um brasileiro decidir fazer uma declaração de saída definitiva do país na Receita Federal, ele também vai conseguir evitar de pagar esse tipo de imposto para os seus ativos no exterior ou não vai ter como escapar? Se a pessoa dá a saída, né, deixa de ser residente fiscal no Brasil, ela escapou. Então, a partir do momento que ela deu a saída, ela já não está, o Brasil não alcança mais a tributação daquilo. O Brasil só vai tributar ativos que tiverem aqui, fonte aqui. A primeira pergunta é muito boa, Carlos, porque essa medida provisória terminou com uma grande vantagem que existia. Se o Carlos fosse residir na Itália, ficasse como não residente, ganhasse na loteria e voltasse para o Brasil, os ativos que você trazia para o Brasil, ao vendê-los você teria uma isenção.
Essa medida provisória acaba com isso. Então, entre outras coisas que acontecem ali, são vários detalhes, acabou-se com essa isenção tradicional de você não pagar imposto de renda na venda de um ativo que você comprou quando era não residente. Então, essa é uma mudança. Agora, se você comprou como residente e um dia vender, aí você tributa como ganho de capital, alíquota de 15% a 22,5%. Claro, então, de fato, vamos ver como que esta situação, essa novela dos ativos brasileiros no exterior vai se desenrolar e vamos ver se de fato teremos uma aprovação por parte do Congresso Nacional. Qual que é o seu feeling, Matheus? Assim, do ponto de vista da experiência, você já tem bastante experiência com outros impostos que também foram criados pelo governo, mudanças que depois o Congresso acabou aprovando ou barrando. Qual que é o seu feeling também, telegraficamente, sobre essa mudança? Vai ou não será aprovada pelo Congresso? Tem uma expressão americana que a terceira vez tem um charme, né? Então talvez na terceira vez consiga passar, as duas anteriores não conseguiu. Vai depender de apoio do governo no Congresso, né? Pelo menos dessa vez ele, em moeda de troca, deu uma correção na tabela que muito era esperado, mas ninguém tem certeza do que pode acontecer. O ministro Haddad, o arcabouço fiscal, tudo isso estava colocando pressão para que o Congresso melhore a arrecadação, senão a gente vai entrar num cenário de déficit, né? Então, se ele está... E veja, essa medida provisória faz as duas coisas, né? O Congresso vai ter que analisar junto, vamos atualizar a tabela de imposto de renda e colocar isso aqui, não vai decidir uma coisa num dia e outra depois, né? Ele vai ter que olhar isso junto. E essa é uma pauta popular, né? A correção na tabela vai junto e talvez isso ajude a dessa vez ser aprovado. Mas eu não tenho como dizer, não apostaria nisso. Vamos ver então o que vai acontecer e se de fato o governo vai conseguir levar o Congresso para essa aprovação ou será derrotado lá na Câmara e no Senado. Matheus Bueno, advogado tributarista e sócio do Bueno Tax Lawyers. Muito obrigado, Matheus, por sua participação aqui no Closing da BMC. Sempre um prazer tê-lo conosco. O prazer é meu. Obrigado, Carlos. Obrigado a todos.